Boa noite a todos. Aqui quem vos fala é Enéas Roncarati, estudioso da transição planetária, e vamos começar mais um Essential neste dia 1º de abril de 2025. Vamos analisar aqui os 7 eventos terminais do ápice da transição planetária. Vocês devem ter notado que 2 semanas atrás, no nosso primeiro encontro do ano do Essential, eu falava de 4 eventos terminais e, de repente, pulou para 7, né? Pois é. Refleti melhor, pensei melhor, agreguei mais algumas coisas importantes e temos aí, portanto, 7, que é o número da criação e que também é o número místico e representativo de um novo ciclo que vem por aí. Vamos, basicamente, atentar para o fato de que as minhas fontes de informações tiveram que ser bastante selecionadas, peneiradas, dentre tantas narrativas que existem por aí. Não é? Por exemplo, dentre tantas filosofias e movimentos esotéricos, né, a gente está se baseando bastante no kardecismo, né, por exemplo, né, na chamada espiritualidade ou espiritismo kardecista, quando a gente fala para vocês que estamos no final do ciclo de provas e expiações, em que o planeta Terra é chamado de planeta de provas e expiações, estamos, portanto, transitando em curso de transição para um novo ciclo que vai se iniciar formalmente dentro de mais alguns anos. Quanto tempo? Já vou falar. Esse novo ciclo é chamado de ciclo de regeneração, ou planeta de provas e expiações. Então, funciona assim: o planeta de regeneração. O planeta de provas e expiações, que é o nosso ciclo, né, está transitando para um novo ciclo, também chamado de planeta de regeneração. Quanto tempo dura essa aqui é a parte final da transição planetária, também chamada de ápice, auge ou clímax da transição planetária? Aí, mais uma vez, digo a vocês que minha fonte é a astrologia. Creio que temos o início do ciclo longo de Saturno, que é o planeta da cobrança kármica severa. O ciclo longo de Saturno começou em 2017, em março de 2017, e vai até 2053. Já contei essa historinha no nosso encontro passado. Quem puder, dê uma olhada lá no nosso primeiro encontro de 2 semanas atrás, em que a gente começou a falar o que é o ápice da transição planetária. Não é isso? Pois é, nesse ciclo longo de 36 anos, que começou em 2017, vai até 2053, o que vai acontecer? Vamos transitar, passar de uma condição ou situação espiritual em termos de planeta e humanidade para uma outra condição ou situação espiritual em termos, de novo, de planeta e humanidade. Tá? Nesse meio tempo, o que acontece? Acontecem os eventos terminais, os chamados eventos terminais, portanto, são próprios e característicos da chamada fase de ápice, né? Que é o auge, é o clímax da transição planetária em si. Corresponde também à parte final, numa espécie de cronologia temporal, são os anos finais da transição planetária. No nosso caso aqui, estamos em 2025 até 2050. 25 mais 3 são 28 anos, né? Até a gente adentrar oficialmente, como diz a nossa outra fonte, Luiz Castanhedo, até a gente colocar os 2 pés no que a gente chama de ciclo, fase ou planeta de regeneração. Tá? Vou pedir à nossa querida produção que abra o arquivo para que a gente comece a falar do que interessa hoje. Ok? Até aqui tudo bem, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, acho que está tudo bem, né? Então vamos lá. Primeiro vamos ver rapidamente, de novo, vamos recapitular o que seria a definição dos chamados eventos terminais da TP. TP é a transição planetária. Está escrito ali: os eventos terminais são acontecimentos determinantes ao extremo, ou extremamente determinantes, né? De alcance global ou planetário, que selam o final da nossa civilização atual, que é conhecida
também é conhecida como velha civilização, e marca o início de uma nova civilização, ou, em linhas gerais, determinam o fim do ciclo de provas e expiações para a humanidade de um dado planeta e sua entrada ou fase no ciclo de regeneração. Prova, todo mundo sabe o que é. É análise, né? É aprovação. Expiação, o que é? Expiação com X é X, P-I-A, C cedilha A, tio e O. Expiação é o quê? É o pagamento de karma. Tem a ver com sofrimento, né? Você pode, efetivamente, expiar seu karma de várias formas. Não precisa ser necessariamente com dor e sofrimento. Ou ainda, se a dor tiver que vir mesmo, né? Se não houver opção, tenham em mente que o sofrimento é opcional. Ou seja, é possível passar por um ciclo de expiações sem tanto sofrimento assim e, principalmente, aprendendo todas as lições que podem e devem ser aprendidas através de uma passagem consciente, de uma passagem mais alegre, mais resignada, mais tranquila, mas principalmente de uma passagem consciente, com muito grau de aceitação e até com alguma alegria, porque sabe-se de antemão que aquela situação não vai durar para sempre, um dia vai terminar. Tenham isso em mente e tenham isso no coração também, de forma a criar um pouco de alegria também, porque temperando com alegria a nossa própria temperança, a nossa própria confiança, vem a esperança. E é disso que a vida é feita também, meus amigos e amigas, de esperança. Precisamos de confiança em nós mesmos e também precisamos de esperança em nosso futuro. Vamos lá, então. O que mais diz aí? São justamente esses eventos terminais, diz a última frase, que estão para acontecer na Terra em breve, e sofrerá uma mudança natural que a transformará num planeta de regeneração. Ok, vou pedir à nossa querida produção que avance mais uma página para que a gente comece a analisar o que são esses 7 eventos terminais. Portanto, já sabemos que os eventos terminais não são necessariamente ruins, viu? Desses 7 eventos terminais que vamos começar a analisar agora, vamos lembrar do seguinte: os 2 primeiros são relativamente ruins em termos de gerarem alguma dor e sofrimento, para dizer pouco, tá? Dourando um pouco a pílula, porque por vezes isso é necessário. Mas daí para frente, não vou dizer que é só alegria também, porque o processo também é um pouco longo, não é? Temos mais 28 anos pela frente, no mínimo, mas é fato que a maior parte, isso é fato, repito, a maior parte dos chamados eventos terminais é de natureza positiva, e vamos ver isso agora, ok? Vamos ver isso com calma ao longo, provavelmente, do nosso encontro de hoje e talvez ao longo do próximo encontro também, finalizando esse importante estudo dos eventos terminais do ápice da transição planetária. Vamos começar a ler, então. Número 1, qual é o primeiro evento terminal? Eu vou falar um pouquinho dele antes de começar a ler, tá? O primeiro evento tem a ver com o Sol, tem a ver com explosões ou tempestades solares de grau 5, ou até fora dessa escala, uma escala que foi basicamente construída para se mensurar a intensidade da explosão ou tempestade solar. Mas, se houverem situações no Sol que escapam ao comum, ao normal, a gente fala nessa hora que os acontecimentos, no caso explosões ou tempestades solares, estão fora de escala, não são da escala conhecida, né? Ultrapassaram a escala conhecida. Portanto, estou falando aqui de 2 aspectos importantes de uma explosão ou tempestade solar. Primeira, é uma sequência, não é uma só. Isso faz toda a diferença. Primeira situação é você ter apenas uma explosão solar. Uma outra bem diferente, que tem muito mais a ver porque é o que vai acontecer, segundo nossa fonte Louise Castanhedo, e seu canal no YouTube intitulado Louise Castanhedo, Bastidores da Transição Planetária. Já tem 3 livros lançados também, eu consegui ler o segundo, por isso que eu trago mais informações para vocês, né? Como essa. Portanto, não é apenas uma
tempestade ou uma explosão solar, mas sim uma sequência de diversas explosões solares que vão ejetar massa coronal para fora do Sol, que vai chegar na Terra em um prazo de 12 a 48 horas. Vocês devem ter notado que houve recentemente, poucos dias atrás, 2 terremotos, um aqui no Brasil, na nossa dorsal atlântica, no subterrâneo da costa do litoral brasileiro do Nordeste. Né? Não teve nem tsunami aqui, não teve nem alerta de tsunami, foi um terremoto que, para nós, foi registrado pelos sismógrafos, etc., mas foi como se passassem brancas nuvens. Mas, na Ásia, houve o terremoto de Myanmar, antiga Birmânia, que atingiu também a Tailândia. Em Myanmar foram quase 2.000 mortos e ainda está contando. Estimativas falam de até 10.000 mortos nesse terremoto, que foi extremamente intenso. Na Tailândia também teve gente morta e muita construção caiu. Né? Todo mundo deve ter visto lá os prédios tailandeses caindo. Né? Digo a vocês, meus queridos, que para mim é como se isso fosse um ensaio geral, ou faz parte de alguma coisa que a gente chama de ensaio geral. Por quê? Porque um pouco antes desses terremotos houve uma explosão solar que foi devidamente registrada pela NASA e foi reverberada pelos estudiosos, né, que existem na internet dessas explosões solares que existem na internet. Tá? Ou seja, a internet comentou, reverberou, né, analisou o que aconteceu e teve gente juntando o 1 mais 1 que dá 2, ou seja, é claro que chegaram à conclusão de que a tempestade solar, a explosão solar, gerava aqui na Terra terremotos. Por que isso acontece? Já vou adiantar mais um pouco a situação também. Dentro desse evento terminal, da explosão solar gerando ejeção de massa coronal, o Sol ejeta para fora da estrela, tá, de si mesmo, massa coronal solar, é uma irradiação solar que, em algumas horas, no máximo 48 horas, em média é um mínimo de 12 e o máximo de 48 horas, essa massa coronal solar chega na Terra, envolve toda a atmosfera, mas não faz só isso, ela penetra também no subterrâneo terrestre, ela penetra também nas primeiras camadas geológicas da crosta terrestre, atingindo o magma vulcânico, que é uma camada geológica mais flexível, sobre a qual as chamadas placas tectônicas movimentam-se. Então, o que vai acontecer, em poucas palavras? A massa coronal solar não vai causar só o apagão eletromagnético, como a gente viu no nosso encontro passado. Eles também vão causar essa ejeção de massa coronal, essa irradiação de massa coronal, ao penetrar no subterrâneo da Terra, também vai combinar-se, também vai interagir com a liga metálica de ferro e níquel, que, na realidade, é a liga metálica estruturante do magma subterrâneo. Vamos lembrar aqui de novo que as placas tectônicas que dançam, entre aspas, né, movimentam-se sobre esse magma, né, vão efetivamente se movimentar muito mais. E aí vão haver terremotos e maremotos. É isso que vai acontecer, meus amigos queridos, minhas amigas queridas. Né? Ou seja, a ejeção coronal solar que vai chegar na Terra vai ter essa dupla ação, vai gerar o apagão eletromagnético, também chamado de apagão tecnológico. Isso não são os 3 dias de escuridão. É claro que, pela falta de eletricidade, não vai ter luz de noite, mas isso não é um asteroide caindo na Terra e gerando explosões vulcânicas diversas, né, fazendo com que o material vulcânico em suspensão ficasse na atmosfera durante anos. Não, isso não vai mais acontecer. Isso faz parte do cenário anterior, já abolido por nosso Senhor Jesus Cristo, o governador planetário, que decidiu, em conjunto com o Pai Eterno, por uma versão menos radicalizada e mais suavizada do ápice da transição planetária. Mas quem gosta de ver o parquinho pegar fogo, não se preocupe, porque vai ter para todos os gostos. Né? O que vai acontecer, ainda que bastante suavizado, já vai ser chamado de fim do mundo, juízo final, apocalipse, Armagedon, como queiram. Ok? Depois dessa introdução aí
ao que vai acontecer em termos de primeiro evento terminal, vamos começar a ler, então, meus queridos, o que está escrito ali. Vamos notar que isso faz parte da escrituração do meu livro, ou seja, eu tomei a liberdade de mostrar para vocês aqui agora, em primeira mão, uma parte do meu futuro livro, que eu já estou escrevendo, né? Pude tomar a decisão definitiva de escrever ao perceber, através da minha intuição também, né, que a transição planetária seria realmente suavizada. Foram duas as razões pelas quais eu percebi que isso era uma realidade, ao menos para mim. A primeira eu já falei qual é a minha própria intuição. Mas os conteúdos que Dona Luíse traz, ela não é autora. Ela é uma médium psicógrafa, uma senhora de 65 anos, mora lá em Curitiba, que há uns 2 anos, mais ou menos, né, vem trazendo, através de psicografia, uma série de informações extremamente importantes sobre a transição planetária. Tanto que o nome do canal dela no YouTube é Luíse Castanhedo, Bastidores da Transição Planetária. Os 3 livros que ela já lançou, que ela já conseguiu publicar, trazem mais informação mais detalhada ainda, né? Então, notem que as fontes de informação de Dona Luíse são de 2 naturezas. Primeira, a própria espiritualidade superior da Terra, daqui do planeta, tá? Segunda, os seres estelares que estão aqui nos ajudando há muito tempo e a gente pouco percebe que devemos a nossa própria vida, né, e a estabilidade do próprio planeta à ação invisível para nós desses nossos irmãos das estrelas. Portanto, gente, para quem estuda transição planetária desde garoto, desde moleque, eu lembro que eu tinha 14, 15 anos, eu já estava lendo Nostradamus, etc., os conteúdos que Dona Luíse traz, para mim, fazem total sentido. Total sentido. Tá? Por isso que, juntamente com a minha intuição, eu percebi que, dentre tantas narrativas do que vai acontecer no nosso futuro breve, no nosso breve futuro, esta narrativa que Dona Luíse traz, para mim, não é narrativa, é efetivamente o que vai acontecer. Como saber o que vai acontecer? Aí eu lanço mão de um autor romano, um poeta e filósofo romano, chamado Aulio Gélio, que, num livro chamado Noites Áticas, falou em latim, alguns milhares de anos atrás, veritas filia temporis, ou seja, a verdade é filha do tempo. Quem viver, verá. Vamos lá, gente. Os 7 eventos terminais do ápice da transição planetária. Número 1. Notem que existe lá no texto partes negritadas, tá? Eu negritei de propósito, para que a gente possa perceber o que é mais importante no texto. Sequências de superexplosões solares, também conhecidas como flares. Flare é um termo em inglês, quer dizer explosão, tempestade solar. Muito acima das escalas de tamanho e ou intensidade conhecidas pela ciência. Até então, né? Ejetam uma enorme quantidade de massa coronal solar, a qual, ao chegar na Terra e envolver totalmente a atmosfera do planeta, perdão, talvez num prazo de 12 a 48 horas, a saber ainda, serão a causa do apagão eletromagnético, também chamado de apagão tecnológico, porque nenhuma máquina ou motor que dependa do espectro eletromagnético, olha o detalhe importante, vai funcionar na superfície terrestre durante as 72 horas, 3 dias e 3 noites, de duração dessa que é igualmente designada pelo alto de Operação Apagão, e que deixará nossa civilização sem eletricidade durante 72 horas, sem internet e sem telecomunicações. Abre parênteses. Essas 2 últimas, ou seja, a internet e as telecomunicações, devem ficar off, desligadas, né? Devem ficar off durante muito mais tempo, cerca de 1 ano ou ainda mais. Vamos comentar rapidamente isso? O que vocês acham de ficar 1 ano sem internet e sem TV aberta, fechada, streaming, sem droga nenhuma? Tem gente que vai gostar, tem gente que vai odiar. Mas, com certeza, só essa ausência de internet e de telecomunicações já vai fazer toda a diferença no que a gente chama de refundação ou reestruturação da nossa própria civilização. Então, notem que esse evento que é radical tem a sua razão de ser. Não vai acontecer à toa. É claro que existem outras coisas por trás disso. Por exemplo,
para quem não sabe, as entidades trevosas estão divididas no planeta Terra entre seres encarnados e desencarnados, já nos dominam, já mantêm um plano de poder, domínio e controle, né, sobre os governos do mundo, sobre o plano material na Terra há muito tempo. Há milênios que os seres trevosos nos atrapalham a vida, obstaculizam o nosso desenvolvimento espiritual, dificultam como podem e só não têm sucesso absoluto em suas táticas e estratégias porque ainda existe a misericórdia divina e nós, ainda que escravizados que somos, né, à matéria e aos desejos e enfim, aos desmandos, né, dos seres trevosos, né, também somos filhos de Deus e merecemos maior carinho, maior desenvolvimento, maiores perspectivas de desenvolvimento espiritual. Mas essa é a nossa realidade. Então, notem que a quebra da internet durante esse tempo todo, né, a quebra das telecomunicações durante esse tempo todo, também é parte de um plano divino para quebrar o domínio, né, das trevas aqui na matéria, aqui no planeta Terra. Não vamos ficar sem internet, não vamos ficar sem telecomunicações, o que significa TV aberta, fechada, streaming, etc., à toa. Repito, isso faz parte de um plano, de uma estratégia pensada lá no alto, com A maiúsculo, por Jesus Cristo e sua entourage divina. Para quê? Por quê? Para quebrar o domínio das trevas no plano material. Ok? Vamos continuar ali. Teria mais coisas a falar, mas eu quero ir em frente. Vamos lá em frente. A exceção será a comunicação feita através de rádios PX, também chamados de radioamadores. Vamos lembrar que aqui na nossa Sangha Platina Solares já existem pessoas que basicamente chegaram às mesmas conclusões por outras vias. Não estou falando de pessoas que sabiam quem era Luiz Castanheiro, não. Eu soube dessa história toda através da dona Luíse, mas outras pessoas na Sangha, através de seus próprios mentores, chegaram às mesmas conclusões. Tá? Não vou dar nomes aqui, eu conto o milagre, mas não é preciso contar o nome do santo. Tá? Vamos em frente. Essa história do rádio PX, então, foi confirmada por pessoas na Sangha, né? Repito. Vamos em frente. Em suma, 2 pontos. Ficaremos sem tudo: eletricidade, internet, sem e-mail e redes sociais, por exemplo. E telecomunicações, o que significa TVs aberta e fechada, streamings, etc. Durante 72 horas, após as quais só a eletricidade é que vai voltar. Internet e telecomunicações vai ficar em off, vai ficar desligado durante um bom tempo ainda, pelo menos um ano. Para quem não sabe, vou repetir uma informação que eu dei, se não me engano, no nosso encontro passado. O plano original era ficarmos até uma década sem internet e sem telecomunicações. Era um plano bem mais radical. Houve misericórdia divina, graças ao Pai Eterno, e isso está sendo mitigado. Esse prazo está sendo enormemente reduzido. Mas esse prazo também depende, olha que interessante, olha que informação crucial, da nossa própria reação individual e principalmente coletiva a tudo que virá. Quanto mais revolta, quanto mais ódio, quanto mais abusos, quanto mais desentendimentos, conflitos, quanto mais coisas ruins, né? Quanto mais reações negativas a gente tiver enquanto coletividade, por exemplo, maior será o prazo em que ficaremos sem internet e sem telecomunicações. Sabiam disso? Pois é, então fiquem sabendo. Para mim faz sentido isso também, tá? Diz ali, o resto, internet e telecomunicações, só serão restabelecidos depois de um período bem maior, cerca de 1 ano ou mais, podendo chegar a vários anos, a depender de alguns fatores, esses que eu estava falando, dentre os quais, letra a questão do aterramento das energias liberadas pelos trevosos quando de sua captura, ou seja, de quanto tempo a Terra vai precisar para transmutar essa quantidade imensa de energia negativa em energia que não lhe seja prejudicial, não seja prejudicial à própria Terra, tá? A Gaia, a Mãe Terra, a Pachamama, e que estará instalada, aterrada dentro de si mesma nos seus subterrâneos. Vamos comentar rapidamente isso.
é mais um detalhe crucial. É o seguinte, como falado no nosso encontro passado, se eu não me engano, se eu não falei, eu falo agora, quando os seres trevosos desencarnados forem capturados por Miguel Arcanjo e suas hostes, também, dentre essas hostes, não vão ter só seres angelicais, não. Vão haver também seres estelares, né, com sua ciência e tecnologia inimagináveis. Então, vai haver uma aliança entre seres arcangélicos e seres estelares extremamente avançados, não só do ponto de vista de ciência e tecnologia, não, viu, gente? Principalmente sob a ótica espiritual. Uma civilização é avançada não só porque tem ciência e tecnologia avançada, não. Isso é o de menos. Uma civilização torna-se realmente avançada porque é espiritualmente avançada, porque conseguiu dominar a si própria, dominar os próprios instintos, transcender a animalidade, transcender os baixos instintos, transformar-se a si mesmo, a si mesma, em pessoas melhores, em criaturas cada vez melhores, à medida que o tempo cronológico passa. Portanto, é também uma questão de ética e moral a transformação, nossa transformação individual coletiva em pessoas melhores sempre. Isso tem a ver com ética, com moral, com bons costumes, né? Isso tem a ver com bom senso, tem a ver com uma série de coisas positivas, como, por exemplo, o desenvolvimento das virtudes. Falamos aqui já várias vezes em diversos encontros do Essential que é essencial desenvolver as virtudes e evitar os vícios. Os vícios são o contrário das virtudes, não é isso? Pois é, então o que está acontecendo? A transição planetária, em especial o ápice, o auge, o clímax dessa transição, é o período de tempo em que as pessoas mostram quem são, em que elas decidem em que lado que vão ficar. Se do lado direito do Cristo ou do seu lado esquerdo, se vão adotar a mão direita ou a mão esquerda, né? Se vão adotar a via de luz ou a via de sombra. Vocês me entenderam, né? Pois é isso que já está acontecendo, né? A situação como um todo piora no planeta, no plano material, para que as pessoas se decidam, para que as pessoas tomem suas ações, para que as pessoas consigam, por exemplo, na via de luz, para que elas consigam efetivamente desenvolver melhor em termos de refinar, em termos de melhorar tudo que você sente, tudo que você pensa, tudo que você fala e tudo que você faz. É o que o nosso querido Saulo chama de manifestação. A manifestação completa é o conjunto dessas nuances de pensar, sentir, falar e fazer. Isso é a manifestação. Quando essa manifestação é positiva, você chega até a emanar luz. As pessoas querem ficar do seu lado porque se sentem bem ao seu lado. Quando você faz o contrário, não vale nem a pena comentar, não é? Pois é. O que vai acontecer? Voltando aí ao nosso texto. Quando os seres trevosos forem capturados pelos seres arcangélicos em aliança com seres estelares avançados, de civilizações avançadíssimas, né? Esses seres trevosos desencarnados vão fazer que nem aquela lula que solta tinta quando está para ser capturada por um predador. Já viram aquela lula soltar uma tinta na água? Isso já foi registrado, filmado diversas vezes, né? Assim que a lula, que é a presa, sente que pode ser capturada por um predador qualquer, ela solta um montão de tinta negra na água, confunde o predador e dá o fora, vai-se embora. É mais ou menos isso, de forma similar, semelhante, que vai acontecer com os seres trevosos. Eles vão descarregar, liberar uma quantidade enorme de energia negativa acumulada nos seus perispíritos. Mais ou menos quando você tem, por exemplo, um surto de raiva, quando você tem um surto de ira, né? Quando você tem um ataque de raiva, o que você faz? Aqui na matéria, você começa a gritar, você começa a esmurrar a porta, você começa a fazer bobagens assim, né? Não é isso que você faz? Não é isso que a gente faz? Pois é, tá? Aí as pessoas pedem, não, tenha calma, se acalma. A primeira coisa que as pessoas pedem é tenha calma, né? Fique mais calmo, tente ficar mais sereno, né? E quando a gente consegue, quando o teto preto vai embora, que a gente consegue até raciocinar de novo, não é isso? Pois é. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Pois é justamente isso que vai acontecer com os seres trevosos desencarnados quando sentirem que estão sendo capturados.
porque eles vão... Aí sim a ficha vai cair em definitivo para eles, né, entre aspas, no tocante ao fato de que eles também estão sendo enganados, no caso, pela elite trevosa. Existe uma elite trevosa que os engana desde sempre, com promessas vãs de que vão vencer a guerra contra a luz, de que vão ter poder, de que vão ter a satisfação de seus desejos todos, etc, etc, etc. Quando eles perceberem que não é nada disso, estão sendo capturados, né? Que a mesa virou, que o barco que a casa caiu, que o barco virou, né? Por assim dizer, aí sim eles vão ter ataques de ódio, de raiva, e nesses ataques vão liberar em conjunto essa energia extremamente negativa que será imediatamente aterrada por Miguel Arcanjo, suas hostes e seus aliados estelares. Nossa produção quer dizer alguma coisa? Tá tudo bem? Tudo bem, mas a gente está lendo aqui, produção. O que as pessoas estão vendo é o texto, não é a mim mesmo, não é isso? Então, enquanto estivermos vendo o texto, né, posso brincar um pouquinho com o celular aqui. Mas indo em frente, até porque eu preciso aproximar o celular dos meus olhos para poder ler, tá? Letra B. E de nós mesmos, de como vamos reagir. Quer dizer, quanto tempo a gente vai ficar em off, sem internet, sem telecomunicações? Depende de quanto tempo a Terra vai levar para transmutar aquela energia negativa toda em energia positiva, que não seja prejudicial, esse é um dos fatores, e o fator B de bola. Ou seja, depende também de nós mesmos, de como vamos reagir coletivamente ao que vai acontecer. Ou seja, quanto pior for a avaliação de nossa reação a essas que serão as provações coletivas finais da humanidade encarnada, que são justamente as operações apagão e de despertamento físico. E essa é explicada mais adiante, mais detalhes, né? Quanto pior for nossa reação coletiva, gente, mais tempo passaremos sem os meios rotineiros de comunicação, internet e telecomunicações entre nós mesmos, ou seja, contribuirão decisivamente para uma péssima avaliação de nossa reação coletiva, a nutrição e desenvolvimento de sentimentos, pensamentos, falas e ações derivadas de ódio, raiva, revolta, ausência de empatia e compaixão, desumanidade, abusos e adesão voluntária ao caos temporário, dentre outros, por exemplo. De qualquer maneira, nossas reações imediatas estarão sendo acompanhadas de perto pelo alto com A maiúsculo e serão devidamente avaliadas o tempo todo, no contexto mesmo daquilo que poderão ser nossas reações às consequências diretas do estado de coisas temporariamente caótico reinante logo após as operações de alcance planetário, do apagão e do despertamento físico. Ou seja, vai haver um certo nível de caos, aliás, vai haver um certo nível de caos logo após a ocorrência dessas operações apagão e despertamentos físicos, que são praticamente coladas uma na outra. Para quem não sabe, vai saber agora. Existe aí um intervalo de apenas alguns dias, 10, 15 dias no máximo, segundo Dona Luíse já comentou várias vezes, entre o final da operação apagão, que dura 72 horas, e o início da operação despertamento físico, que não se sabe quanto tempo dura. Tá? Mas há aí um intervalo entre ambas que é pequeno, de 10 a 15 dias no máximo, se não for um pouco menos. Tá? Logo após essas operações acontecerem, é claro que vai haver um caos temporário, que vai se constituir também, olha que interessante, olha que importante, em nossa oportunidade final de realizar um trabalho voluntário redentor, um trabalho redentor de ajuda, de auxílio fraterno, de dar abrigo, de dar acolhimento, de dar alimento, de dar carinho, de dar amor, de dar remédio, de dar comida, de dar agasalho, de proporcionar sobrevivência de quem chegar até nós precisando, por exemplo. Tá? Portanto, trata-se de uma reação altruísta e não egoísta. Trata-se de confiar no futuro e não duvidar dele. Trata-se de ajudar os outros e não evitá-los. Trata-se de ir ao encontro dos necessitados para ajudá-los e não fazer o contrário. Essas reações nossas, individuais e coletivas,
estarão sendo monitoradas o tempo todo pelo alto. Esse é o detalhe mais importante de todos. Tá? Na medida em que a gente efetivamente faça as coisas de coração, é claro, não é porque você está sendo monitorado, mas porque você quer fazer aquilo. Tá? Até porque ninguém segura uma máscara na cara o tempo todo. Uma hora a máscara cai. Uma hora você vai ter que sair da sua zona de conforto para ajudar o próximo. E aí que o alto vai saber quem é você, se você realmente quer ajudar ou se você estava fingindo que estava ajudando. Entenderam? Ou seja, é preciso ter uma atitude expressa, definitiva, determinada, de auxílio fraterno ao próximo, de auxílio abnegado, fraterno, solidário ao necessitado, ao nosso próximo, cuja vida vai depender da nossa atitude. Essa é que é a verdade. Tá? Falei, por exemplo, no encontro passado do Essential, né, de um livro clássico, escrito, psicografado pelo Chico Xavier, com prefácio de Emmanuel, mentor Chico Xavier, e de autoria de Humberto de Campos. Não por acaso morei numa rua aqui no Rio chamada Humberto de Campos durante quase toda a minha vida, né? Para vocês verem como essas coisas não são à toa, né? O nome do livro é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O que interessa saber sobre esse livro é que ele contém a previsão conhecidíssima, superclássica, segundo a qual, no futuro, o Brasil vai ser a grande geopotência, a potência geopolítica mundial, a maior, né, potência geopolítica mundial, não porque vai ter armas, não porque fará guerras, não, pelo contrário, mas porque vai ajudar todo mundo, porque vai ter comida para alimentar o resto do mundo. E não por acaso, olha aí o ponto que me atraiu também, que para mim faz todo sentido, no vídeo 114 do conteúdo de Dona Luíse, intitulado Como o Brasil ficará após a operação de despertamento físico, dizem lá os seres estelares que passaram informação para Dona Luíse. O Brasil pouco será afetado. Eu diria que será pouco afetado comparativamente, né? Porque vai ter gente muito mais afetada do que nós. Alguma coisa deve acontecer aqui também, mas ainda está em tempo de rezarmos por mais suavização para todo mundo, em especial para o Brasil também, é claro. Mas diz ali, no vídeo, o Brasil será pouco afetado e conservará seus rebanhos de animais e suas plantações, mesmo porque vai ter que alimentar o resto do mundo em seguida. Olha o detalhe. Entenderam? Ou seja, esse detalhe, né, da mensagem trazida por Dona Luíse combina completamente, 100%, com a leitura desse clássico Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, escrito ainda na primeira metade do século passado. Tá? Olha o detalhe. E, realmente, ao longo das últimas décadas, desde então, acho que esse livro foi lançado na década de 40 ou 50 do século XX, do século passado, e desde então tem havido muito médium, quilos de médiums, diversos médiums, vendo a mesma coisa, tendo a mesma visão. Que visão era essa? Navios abarrotados de pessoas vindo para o Brasil, da Europa e dos Estados Unidos, principalmente, tá? Pelo Oceano Atlântico. Navios vindos abarrotados de gente, navios cargueiros, cheios de gente, fazendo a viagem transatlântica, saindo de lugares como Europa, Estados Unidos e Ásia, sei lá mais aonde, mas chegando todos ao Brasil, e todo mundo com pires na mão, pedindo comida, por favor, pela própria sobrevivência física das pessoas que vão estar lá, porque vão chegar aqui desesperadas, passando fome, precisando não só de alimentos, remédios, abrigo, mas também de afeto, de amor, de carinho, né? De humanidade. Então, você conhece uma pessoa quando? Como diz o filósofo, nos momentos de ira daquela pessoa ou nos momentos de necessidade. É ali que você conhece uma pessoa a fundo, quando essa pessoa tem poder, quando você precisa de um favor dela, quando você se entrega aos cuidados dela porque não há outra situação a ser vivida. Quando essa pessoa tem poder sobre você, ali você conhece quem é aquela pessoa que recebeu aquele poder e vai poder decidir se vai te salvar ou não. Então, olha só a nossa responsabilidade futura aqui no Brasil em relação a tudo que vai acontecer. Notaram isso? Espero que sim. Vamos em frente, então. Diz ali, nas linhas finais, pois deverá haver esforço consciente de nossa parte
individual e coletivamente, para sempre, com letras capitais. Perdão. Para sempre realizarmos o bem nessas horas difíceis de pós-catástrofes, em que haverá, por exemplo, 2 pontos: escassez global de água potável, alimentos e medicamentos, necessidade de atitude de caridade e fraternidade. Eu coloquei isso em negrito e ampliei e botei as letras todas em maiúsculas. Necessidade do quê? Da atitude de caridade fraterna para abrigar e acolher populações migrantes. Ok? Estávamos justamente falando sobre isso. Note que, quando a pessoa que tem dívida kármica pediu para nascer aqui no Brasil e pediu, em oração, inclusive, para ser poupada, digamos assim, de maiores perrengues, né? De maiores dificuldades, de eventos terminais negativos, catastróficos aqui no Brasil, ela também pediu a oportunidade de ajudar, de auxiliar. Essa é que é a verdade. Assim como existe aquela verdade até um pouco chocante, impactante, né, de que muita gente que vai morrer nos cataclismas não tinha outra opção em termos kármicos, porque era uma dívida kármica tão grande, tão imensa, que só podia ser paga ao custo do próprio sangue. Essa é a verdade impactante de muita gente. Assim como existem esses casos, existem também outros casos, talvez sejam os nossos. Acredito que eu não estou falando isso à toa. Eu nem tinha planejado falar isso. Tem gente falando por mim aqui, caso vocês não tenham reparado. Falam por mim aqui agora, entendem? Assim como existem esses casos de pessoas que são endividadas kármicas e que precisam pagar com a própria vida para serem trigo e não joio, vocês me entendem? Tenho certeza? Existem os casos de pessoas que precisam pagar seus karmas negativos com caridade, com ajuda fraterna, com solidariedade, com a doação de si, não só do que tem, mas do seu tempo, da sua energia, para ajudar o próximo. Tá claro? Eu espero que isso esteja claro para vocês. Está claro para todo mundo, gente? Essa é a linha de ação positiva que o alto com A maiúsculo, que a espiritualidade superior da Terra espera que nós tenhamos, que nós possamos desenvolver o quê? Essa linha de ação positiva, caritativa, fraterna, de auxílio fraternal no futuro, em que o egoísmo, o ódio, a raiva precisam ser evitados e trocados pelo amor, pelo carinho, pela caridade, pela compaixão. Tomei um pouquinho de água aqui que a querida produção me trouxe, estava precisando. Muito obrigado. Vamos em frente, então. Diz ali na última linha: além da estruturação de novas e urgentes modalidades, modalidades do quê? Vamos um pouquinho mais para baixo para ver, por favor? De novas e urgentes modalidades de governança direta temporária. Para quê? Para tratar e superar a séria crise global que será instalada no período pós-catástrofes. Período este de reconstrução e que aqui no Brasil será mais de provações do que de expiações, as quais, no caso, essas expiações, né, correspondem ao pagamento no plano material de karma negativo acumulado por algumas nações geopoliticamente hoje poderosas. Exemplo, Estados Unidos, China, Europa e Rússia, principalmente. Para quem não sabe, eu digo agora de novo, o Brasil tem karma acumulado? Sim, tem. Nós, aqui brasileiros, a nação brasileira, tem 3 tipos de karma acumulado. Comparado com o karma europeu, é pouca coisa. Comparado com o karma norte-americano, é pouca coisa. Nossos 3 fatores kármicos negativos principais são a abolição tardia da escravatura, foi o último país, para nossa vergonha mundial, né? Foi só em 1888, quase no século XX, que o Brasil finalmente aboliu a escravatura. E foi fazendo isso, segundo a história nos diz, aos poucos, de forma gradual. Né? Primeiro a lei do ventre livre, lembram? Enfim, não vou contar aqui a história que todo mundo conhece, mas foi preciso que a princesa Isabel, que hoje, lá do outro lado, é uma entidade extremamente luminosa,
porque extremamente desenvolvida espiritualmente, foi preciso que ela, aqui na matéria, assinasse a Lei Áurea, chamada Lei Áurea ou de abolição definitiva da escravatura. Os outros dois pecados que o Brasil cometeu foram a Guerra do Paraguai, em que matou-se muita gente, e, finalmente, um pecado que até hoje é cometido em conformidade com o governo vigente, que é o extermínio indígena. Né? Nós até hoje matamos nossos índios. Essa é a nossa cruel e triste realidade ainda. Tá? Mas não dá para comparar com o que fizeram de errado vários países europeus, asiáticos e mesmo os norte-americanos. Tá? Portanto, o Brasil tem um karma reduzido comparativamente falando. Por isso é que o governador planetário, Cristo Jesus, escolheu as chamadas Terras do Cruzeiro, o Brasil, para ser a futura potência geopolítica mundial. Nosso poder não será um hard power, não será um poder baseado em exército, arma, soldado, nada disso. Será o soft power, um poder suave, baseado em cultura, baseado em moral, em ética, em exemplo. Ninguém vai ter a moral que o Brasil terá no futuro depois do Brasil ter salvado o mundo da fome. É disso que se tratará no futuro também. Espero que essas minhas palavras possam ser vistas, possam ser ouvidas por outras pessoas no futuro. Espero que quem não pôde estar aqui hoje se dê ao trabalho de me ouvir, porque o que eu estou falando aqui é muito importante. Ok? Mas vamos em frente. Diz ali. O que cremos que será a tônica reinante em termos das consequências de natureza kármica no hemisfério norte do planeta, especificamente, que será a parte mais atingida ou devastada do planeta. Detalhe, a Dona Luíse não fala isso. Eu já enchi o saco da Dona Luíse perguntando, Dona Luíse, quantas pessoas vão morrer nessas operações, aí, principalmente na segunda, na operação de despertamento físico, né? É o despertador, né? O desperta a dor. E ela diz, não tem informação sobre isso, querido, não tenho nada a dizer. Mas, assim, Dona Luíse, por alto, percentualmente, né? Se, digamos, 9 ou 10 bilhões são 100% da população material encarnada aqui na Terra, quantos por cento morrem? Metade, um terço, 10%? Eu acho que não é tanta gente assim. No cenário anterior era muita gente. No cenário novo vai reduzir, claro, mas qual vai ser o tamanho da redução? E ela não tem informação sobre isso, porque não é a função dela informar isso. A função da Dona Luísa é espalhar a esperança, não o medo. Tá? O idiota aqui queria saber, né, para botar no livro, mas eu percebi claramente que não era para saber. Isso também faz parte, gente, do nosso próprio processo de provação. Na medida em que a aprovação acontece, nós avançamos pela fé, não pela visão, como se diz muito na sanga. Nós avançamos pela fé, não pela visão. Ou seja, não é uma questão de fé seca, faca molada, como dizia a letra lá do Milton Nascimento, né, em Fernando Bran, uma música famosa deles. Não, é a fé consciente. É você acreditar, ter fé num futuro melhor, porque sabe que ele vai acontecer, porque tem fé que você está tomando as providências necessárias, todas elas, para que esse futuro efetivamente venha e aconteça e se transforme em realidade. O amanhã é feito de pequenos pedaços do hoje, né? E do amanhã, e depois da manhã também. O amanhã de longo prazo é feito de tudo que você faz hoje e no curto e no médio prazo. O longo prazo vai ser o resultado de tudo que você fez antes. Por isso é preciso focar no eterno agora, é preciso fazer sempre o melhor no eterno agora, para que o eterno agora vire um futuro radiante, glorioso, luminoso. Vamos lá, indo em frente. Eu penso, portanto, completando aí meu raciocínio, que é o hemisfério norte do planeta, onde estão localizadas as áreas mais karmicamente comprometidas do planeta. Para mim, é o hemisfério norte que vai sofrer mais, que vai ser mais devastado, mais destruído. Eu leio e ouço falar há décadas que áreas como a Europa, da Europa não vai sobrar praticamente nada. Na Europa, América do Norte, boa parte da Ásia, Oriente Médio também, né? Aquela parte lá de Rússia, não é à toa que está em guerra com a Ucrânia. Tudo bem que não foi a Ucrânia que procurou a guerra, eu sei disso, né?
Mas todas essas áreas deflagradas, né, de guerra hoje não estão em guerra à toa, né? Já existe uma história de guerra pregressa que remonta a gerações passadas, né? Por exemplo, o ódio que é geracional, existente entre judeus e muçulmanos lá do Oriente Médio. Isso não vem de hoje, isso vem de muito tempo atrás. Tá? Portanto, digo ali no final, pois o Brasil será comparativamente pouco afetado pelos terremotos e maremotos globais previstos na subsequente ao apagão, Operação Despertamento Físico. Eu já estou dizendo o que aí, já estou escrevendo o que aí, que a Operação Despertamento Físico vai conter terremotos e maremotos, também deve conter furacões, sei lá mais o quê, enfim, vai ter um pouco de tudo, mas principalmente como fator destrutivo maior, terremotos e maremotos, gerados pela ejeção de massa coronal solar, lembra dela? Que vai interagir com as ligas metálicas que formam o magma, sobre o qual estão depositadas as placas tectônicas, que vão começar a se movimentar mais intensamente, gerando terremotos e maremotos. É isso que vai acontecer. Essa é a dinâmica operacional, em poucas palavras, do que deve acontecer em futuro breve. Quando que vai acontecer? Em algum momento dentro desse ciclo de 28 anos que nos resta até terminar o ciclo longo de Saturno, com certeza, de algum momento entre agora até 2053. Ok? Mais especificamente quando? Vou responder. Existe uma parte do livro da Dona Luísa e foi a primeira vez que eu percebi que um autor, no caso uma autora, falava disso de uma outra forma. Até então, a grande desculpa era isso é só com Deus, só Deus que sabe, só Deus e Jesus Cristo não nos é permitido saber. Só que há uma frase lá que diz assim, realmente, o dia exato, a hora exata, ninguém sabe, só Deus e Jesus Cristo, seu Filho unigênito, etc, etc. Mas ao homem encarnado é permitido saber a época em que isso vai acontecer. E por época, gente, compreenda-se um período de tempo que não precisa ser tão longo assim como esses 28 anos que nos restam do ciclo longo de Saturno. Pode ser alguma coisa bem menor. Dona Luíse, depois de eu muito perguntar para ela, soltou lá uma informação especialmente importante, especialmente importante. Ela disse assim, olha, eu, Dona Luíse, acho, isso está tudo documentado e vai entrar no meu livro, eu, Dona Luíse, acho, disse ela, que é em algum momento daqui até 2027, por uma razão muito simples, né? O máximo solar, que é quando a nossa ciência diz que acontecem essas explosões solares intensas, né? Está acontecendo agora e parece que vai se findar em 2027. Existe uma outra parte do livro, desse segundo livro dela, o Apagão, chama-se O Apagão e a Magnífica Operação de Miguel Arcanjo, é o segundo livro de Dona Luísa. Existe um trecho lá em que o interlocutor de Dona Luísa fala assim para ela, pois é, Dona Luísa, pois é, minha filha, ela é chamada de minha filha, né? Apesar de ter 65 anos, ela é chamada de minha filha porque ela própria diz assim, os seres estelares nos veem como filhos deles, né? Como crianças, como mentes infantis, como corações infantis. Né? Então, dizem assim para ela, pois é, minha filha, aquilo que você está pensando em termos de prazo é mais ou menos por aí, sim, que vai acontecer, que deve acontecer. Portanto, em algum momento, reduzindo esse prazo, de agora até 2027. Vamos reduzir mais ainda. Vamos lá. Porque eu estou percebendo que o nosso tempo se escoa e eu estou falando para vocês coisas extremamente importantes também. Vocês vão ter depois acesso a isso, né, esse texto todo aí, via gravação. Né? Basta ler, porque a gente está com a tela do texto sendo a tela primordial. Tá? Que mais que eu vou falar? Existe uma outra parte do livro, desse segundo livro dela, que tem mais de 400 páginas que eu já li, reli, e fiz uma série de anotações nele, e separei todas as partes. Né? Devem ter lá umas 20 ou 30 páginas que eu vou na esquinazinha da página do livro e dou uma dobradura assim, e abro o livro ali, pego uma caneta, não foi caneta, pego um lápis, né, e traço em volta do trecho que é mais importante. Esse trecho existe dizendo assim,
seres estelares dizendo assim: nós não vamos iniciar a operação quando for inverno no hemisfério norte, quando for inverno lá na Europa, Estados Unidos, etc. Por quê? Porque 72 horas sem eletricidade equivale a milhões de mortos, porque as pessoas não vão ter como se proteger de uma hora para outra da falta de aquecimento. Vai faltar aquecimento, a chamada calefação interna das casas não vai existir. Então, se eles fazem essa operação de ficar 72 horas, essa operação apagão, de ficar 72 horas sem eletricidade, no inverno do hemisfério norte, morre muita gente. O inverno deles é muitíssimo mais intenso que o nosso. No nosso inverno faz frio. No inverno deles congela. No inverno deles congela tudo, neva, congela. As pessoas só de estarem fora de um ambiente de calefação interna morrem congeladas em muitos lugares, tá? Para quem não sabe. Quando é que é o inverno deles, né? O inverno deles é em dezembro, janeiro e fevereiro. Então, não vai acontecer quando for dezembro, janeiro e fevereiro, daqui até 2027. Por raciocínio, ou dedução, ou ilação, estou aqui eu deduzindo, portanto, que pode ser quando for verão lá no hemisfério norte e for inverno aqui no Brasil, por exemplo. Quando é que é inverno aqui no Brasil? Quais são os 3 meses de inverno? Junho, mês 6, julho, mês 7 e agosto, mês 8. Portanto, eu estou achando, estou pensando, estou sendo intuído, talvez, que, quem sabe, talvez, possa acontecer o início de tudo, possa acontecer ou no inverno brasileiro, no inverno do hemisfério sul, tá, gente? No inverno tropical de 2025 agora, ou nesse mesmo período invernal dos trópicos de 2026, ou no mesmo período de 2027. Olha aí, eu já reduzi mais ainda. Isso quer dizer que pode acontecer nesse período, nessa época do inverno, de junho a agosto de 2025, ou no mesmo período em 2026, ou no mesmo período em 2027. Ok? Vamos reduzir finalmente mais um pouco. Uma outra intuição forte que eu tive foi relativa ao dia 25 de julho. O que acontece no dia 25 de julho? É o dia fora do tempo. É uma espécie de dia em que o calendário maia zera, como se fosse o 31 de dezembro do calendário maia, que é um calendário baseado em 13 luas, muito mais exato, muito mais sábio, muito mais acurado e preciso que o nosso pobre e inexato calendário gregoriano, que é cheio de defeitos, né? Tivemos até que acrescentar um dia de 4 em 4 anos ao mês de fevereiro, lembram? Para poder tudo dar um pouco mais certo. Mas o nosso calendário gregoriano é cheio de imprecisões, é cheio de falhas, quando comparado com o calendário maia. E aí eu digo a vocês, para mim, Enéas, algo me diz que é uma intuição também, tá? Isso é uma intuição. Eu estou dando a vocês tudo mastigado, como me está vindo, como me tem vindo, aliás, nos últimos tempos, tá? Mas me veio então o seguinte: se tiver que acontecer esse ano, por exemplo, para mim vai ser do dia 26 de julho em diante, até o dia 31 de agosto de 2026. Se eu tivesse que jogar na loteria, digamos assim, se houvesse uma loteria, um bolão da vida, em que a aposta fosse quando é que tudo vai ter início, quando é que os eventos terminais vão ter início, né? Eu diria que é em algum momento, em alguma noite, porque uma outra informação valiosa que a dona Luísa recebeu foi que aqui no Brasil vai começar quando aqui for noite. Portanto, vamos dormir com eletricidade, vamos acordar sem eletricidade. Em algum momento de noite, de madrugada, terá início a coisa como tudo aqui no Brasil, tá? Portanto, se eu tiver que apostar num dia, seria um dia no inverno tropical, no inverno do Brasil, especificamente no período que começa em 26 de julho e vai até 31 de agosto. Para mim, Enéas, posso estar completamente errado, tá? Claro que eu posso estar completamente errado, mas para mim, Enéas, se não for nesse período de pouco mais de um mês, né, de 34, 35 dias, né, 36 dias, sei lá, de 26 de julho até 31 de agosto, né? Aí o que acontece? Para mim, a gente pula para o próximo período
o mesmíssimo período de 26 de julho a 31 de agosto de 2026. Se não for nesse período, aí a gente pula para o período seguinte, 2027, ou seja, para mim, Enéas, o momento de início será em algum dia, em alguma noite aqui no Brasil, portanto, tá? Nesse período de 26 a 31 de agosto, de 26 de julho a 31 de agosto de 2025, ou 26 ou 27. É isso, ok? Gente, depois dessas informações preciosas, valiosas todas, tá? Eu vou preferir terminar por aqui no dia de hoje, porque eu estou vendo que, bom, para mim não é surpresa, né? Eu estou falando uma série de coisas que eu não planejei falar e tenho certeza de que estão falando por mim. Se é que me entendem, eu sei que vocês me entendem, tá? Espero que quem não conseguiu efetivamente estar presente hoje possa acessar a gravação e escutá-la com atenção, se possível fazendo anotações. A nossa Sangha Platina Solares, portanto, já tem informações preciosas. Não digo que sejam todas verídicas, verdadeiras, etc., mas são uma boa aproximação de tudo que vai acontecer para mim, que estudo transição planetária já há tantas décadas. Ok, gente? E vamos fazer o seguinte, então. Eu vou abrir rapidamente para dúvidas. Alguém tem alguma dúvida até aqui? E vamos continuar daqui a 2 semanas, no nosso próximo encontro, de onde a gente parou. Paramos aonde? Deixa eu ver aqui. Paramos aí nesse final do primeiro evento terminal. Olha só deu tempo de ler o primeiro evento terminal. Se eu fosse avançar até o 7º, a gente ia ficar aqui até meia-noite. Não rola, né? Não vai dar. Tá? A ideia é 1 hora somente de duração. Na semana retrasada, quando estreamos o Essential de 2025, fomos até quase 9h30, se não me engano, 9h25 por aí, né? Eu não quero repetir o feito, tá? Eu compreendo que as pessoas têm mais o que fazer de noite, amanhã é dia de trabalho, etc. Então, vamos continuar daqui a 15 dias, né? O Essential é quinzenal, para quem não sabe, tá? E vamos continuar iniciando aí do número 2, né? Desse segundo evento terminal. Tá sempre lendo e fazendo comentários, explicando mais do que está escrito. Ok, gente? Vamos lá, então. Alguém tem alguma dúvida? Ana Paula botou aqui, todo mundo sem trabalhar. Talvez, não sei. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém não entendeu alguma coisa? Agora é a hora. Pode tirar o texto, pode tirar o texto. Olha minha cara feiosa aqui de novo. Tomando uma aguinha para molhar a goela, senão a gente fica sem voz. Gente, tá tudo bem? Quero saber o seguinte. Deu para saber mais um pouco? A ideia não é só que vocês possam ter acesso a mais informação. A ideia é que a gente possa espalhar a esperança. Tá? A ideia é que a gente possa trabalhar a esperança, e não o medo, e não o pavor, o terror, ou coisa parecida. Tá? Porque a nossa vida tem que ser feita de esperanças no futuro. E vamos ver nos nossos próximos encontros, né, que existem muito mais motivos para a esperança do que o contrário. Ok, gente? Tudo bem, então? Vamos ver se tem mais alguém que queira falar alguma coisa. Boa noite, querido Cícero. Ok, então. São 9h04, 9h05. Vamos terminar, então, é isso? Obrigado, Horus. Realmente é uma excelente oportunidade, até porque estão falando através da minha boca. Eu não sou tão médium assim quanto Dona Luíse, mas dou minhas cacetadas aqui, porque eu estou falando coisas que eu não tinha planejado falar. Ok? Isso acontece muito comigo. Já cansei de dar palestra que eu colocava lá um script de coisas que eu ia falar, acabava falando outras muito diferentes, porque as pessoas que estavam na plateia precisavam ouvir aquelas coisas. Possivelmente aquilo que aconteceu lá está acontecendo agora também. Então tá, gente. Vou agradecer a paciência de todos, tá? Vou agradecer muito a paciência de todos, convidá-los todos para daqui a 2 semanas, mais ou menos, estarem presentes de novo aqui, quando vamos continuar a analisar
dos eventos terminais do ápice da transição planetária, que é um assunto importantíssimo, porque pode estar prestes a acontecer. Tá ok? Tudo bem, gente? Se quem cala consente, me despeço aqui de vocês, desejando a todos uma ótima noite. Sejam felizes, como se diz na sanga, né? Fiquem com Deus. Até mais tarde, então, até daqui a 2 semanas, quando continuaremos o mesmo assunto. Grande abraço a todos. Tá? Boa noite, então.